Seduc e Cubatão abrem inscrições para novos alunos do ano letivo de 2025. Semana da Educação Midiática é realizada em todo o Brasil. PF investiga grupo que enviava dinheiro de sites de apostas esportivas para o exterior. No esporte, um bate-papo com a professora Luciana Bertagnoli, técnica do voleibol feminino de Cubatão. Hoje é terça-feira, 5 de novembro de 2024 e vamos juntos que o seu Últimas Notícias está começando. Olá, boa noite para você. Foi realizada em todo o Brasil a Semana da Educação Midiática. O evento tem como foco principal a juventude e a importância de compreender as informações apresentadas nas redes sociais. Na última semana, entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, foi realizada em todo o país a segunda Semana Brasileira de Educação Midiática. A iniciativa é do Ministério da Educação e o tema central de discussão foi como as realidades se relacionam com a informação nos meios digitais. O evento é realizado em consonância com a Semana Global de Alfabetização Midiática e Informacional realizada pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Cultura e Ciência. Adalto Soares, coordenador do setor de comunicação e informação da Unesco no Brasil, destaca a importância do evento que traz um tema que, segundo ele, no mundo, tem sido um grande desafio. Uma das formas de atuação da Unesco no mundo é através da criação de currículos, proposições de currículos para a educação, já que a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura tem no seu mandato de educação o seu carro-chefe. E, para nós, esse tema tem sido debatido, trabalhado em fóruns internacionais em todos os continentes do mundo e não tem sido fácil trabalhar essa agenda. Essa agenda é uma agenda que tem muitos desafios, mas que a gente vê no Brasil sendo muito bem endereçado. Michel Carvalho, doutor em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC e mestre em Comunicação, ressalta a importância da educação midiática na formação do jovem como cidadão. A educação midiática é um conjunto de saberes, de habilidades, em que o sujeito ele precisa para lidar com esse mundo hiper conectado que vivemos. Hoje somos inundados de informações, mensagens de todo tipo de qualidade, de todo tipo de procedência. Então, o sujeito hoje precisa dessas habilidades informacionais, que são distinguir a notícia da opinião, reconhecer a informação mais importante para o seu cotidiano. Então é importante que o sujeito reconheça, por exemplo, um post patrocinado, que é disfarçado de um conteúdo espontâneo. É importante que o estudante, o jovem, a criança, consiga extrair o mais importante daquilo que ele lê, daquilo que ele acessa diariamente na internet e nas redes sociais. De acordo com o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, os jovens do país não têm habilidades para um universo hiperconectado. Michel Carvalho destaca que essa falta de habilidade facilita a circulação das notícias falsas. Hoje a gente verifica que nesse ambiente digital existe uma grande circulação de desinformação. Então são fake news sobre a emergência climática, sobre o processo eleitoral, informações falsas às vezes sobre questões importantes para o dia a dia da pessoa. Então é importante que ele consiga, que ele tenha essas habilidades informacionais para que ele saiba extrair o mais importante, aquilo que é vital para a sua vida em sociedade. Não há como pensar hoje em dia em alfabetização sem pensar em letramento midiático. O sujeito, o estudante, precisa desde as séries iniciais aprender como buscar, pesquisar, classificar, questionar e refletir sobre a informação que recebe. Estamos mergulhados num universo, num ecossistema comunicacional mergulhado por muita desinformação, teorias conspiratórias, boatos. Então é preciso que esse sujeito cresça num ambiente de ensino que possibilite que ele possa fazer essa distinção entre a informação que importa e aquela que não acrescenta. Ainda falando em educação, a Seduc aqui de Cubatão abriu inscrições para novos alunos de creche, pré-escola, ensino fundamental e EJA. Os responsáveis são os pais, pai ou mãe,
e um tutor legal. Se for tutor, ele tem que ter a documentação e apresentar o RG, tá? Ele tem que ter a documentação como tutor legal. Essa documentação tanto do responsável quanto dos alunos também ou apenas dos alunos? Não. Para a matrícula do responsável, né, e depois para a matrícula dos alunos, ela precisa apresentar o documento dos alunos, que é o documento de identificação e o comprovante de residência. As inscrições elas já estão abertas e vão até o dia 7 de fevereiro. Pelo site da prefeitura, né, que tem disponibilizado nos links, ou presencial. A gente até prefere que seja online, porque assim os documentos já ficam todos nos nossos arquivos. E os pais que não trouxeram os documentos por completo, fica o documento pendente, como é que ele pode fazer depois? Ele pode levar para a escola em outro momento para poder quitar esse processo do envio dos documentos? Não, na inscrição ele tem que entregar os documentos completos, senão a inscrição é indeferida e automática, ela já acontece o indeferimento, tá? Então, na hora da matrícula, aí quando for deferido tudo e ela for enviada, porque aí a mãe recebe, o responsável recebe um e-mail indicando a escola que a criança será matriculada. E aí ela tem que levar os documentos que são necessários para a matrícula. Se por acaso ela esquecer algum documento, a escola se organiza e dá o prazo para o responsável entregar. Perfeito. E qual o prazo para o início das aulas, período letivo para Cubatão aqui no ano que vem? Então, a gente está prevendo começar entre o dia 7, né, que é o dia 7, dia 5, dia 6, dia 7, até o dia 10 de fevereiro. Além das inscrições para a escola, o transporte escolar também já está acontecendo aqui na cidade. Vai ser da mesma ordem, né? Só que vai ser em dezembro, na primeira semana de dezembro, nós vamos abrir as inscrições também online ou na forma presencial, também entregando a documentação da escola, porque aí a mãe tem que pegar o responsável, tem que pegar a documentação na escola e fazer a inscrição online. Até o dia, esse que é importante, até o dia 20 de janeiro, porque aí a gente, no princípio do ano, já tem que entregar os passes ou as linhas escolares, tá? As linhas que as crianças vão ser transportadas. Então, é importante, na primeira semana de dezembro até o dia 20 de janeiro. Existe alguma documentação necessária que é diferente da inscrição? É o documento do aluno. A documentação diferente é a declaração de escolaridade, porque, por exemplo, o aluno que está no Lorena, ele vai permanecer no Lorena, então é só ir na escola pegar a declaração para anexar no link. Olha, o IBGE divulgou o resultado de uma pesquisa que aponta o crescimento de 1,1% das indústrias em um espaço de um mês. De acordo com o levantamento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção da indústria brasileira cresceu 1,1% em setembro deste ano, em relação ao mês de agosto. A indústria também apresentou expansão na comparação com setembro do ano passado, que foi equivalente a 3,4%. A quarta alta consecutiva e nos acumulados do ano de 3,1%. As principais altas em setembro, na comparação com agosto, vieram dos setores de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que representou 4,3%. Já os produtos alimentícios teve alta de 2,3%. Os veículos automotores e reboques e carrocerias representaram um aumento de 2,5%. No total, 12 dos 25 ramos industriais pesquisados apresentaram crescimento. Vale lembrar que a cidade de Cubatão é hoje o maior polo industrial da América Latina, contando com 25 indústrias de grande porte. Empresas essas que têm grandes vantagens. Isso porque fica próximo ao maior porto em movimentação de contêiner da América Latina, o Porto de Santos, e também próximo ao acesso rodoviário Santos Imigrantes, que tem acesso à capital e também a grandes rodovias federais. Recentemente nós falamos aqui no N sobre as bets, você lembra? A PF investiga um grupo que enviou aí mais de R$1 bilhão para sites de apostas esportivas no exterior. A Polícia Federal deu início em uma investigação em um grupo responsável pela movimentação de mais de R$1 bilhão em menos de 3 anos para plataformas estrangeiras, principalmente de apostas esportivas ilegais. Além disso, o grupo também aplicava golpes pela internet e realizava lavagem de dinheiro. De acordo com a PF, o grupo utilizava empresas de fachada de serviços de pagamento para realizar as movimentações financeiras. Parte desses valores eram convertidos em criptomoedas, que eram transferidas
para carteiras digitais fora do Brasil. A PF também informou indícios de que o grupo ampliou suas atividades para países da América Latina e em Portugal. Na operação, a Polícia Federal cumpriu ainda ordens judiciais de disponibilidade de bens e de valores que podem atingir 70 milhões de reais, incluindo bloqueios de criptoativos. Os valores podem ser ainda maiores porque as empresas de fachada eram utilizadas para dificultar a rastreabilidade dos recursos. A movimentação de cargas pelas ferrovias brasileiras bateu recorde de toneladas transportadas em agosto, isso nos últimos 6 anos. As rodovias, hidrovias e setor aéreo também registraram alta na movimentação. Em agosto, a movimentação de cargas no Brasil apresentou crescimento no setor aéreo, rodoviário e ferroviário. As ferrovias brasileiras registraram no mês de agosto o maior volume de cargas transportadas nos últimos 6 anos. De acordo com dados do Panorama de Transportes da Infra S.A., foram mais de 50 milhões de toneladas, o que representa um acréscimo de 9,6% em comparação com 2023. No acumulado, a alta chega a 5,6%, o que representa um total de 254 milhões de toneladas. O setor aéreo apresentou uma alta de 12% no período. Já no transporte rodoviário, a movimentação de combustíveis e derivados ganha destaque. O crescimento foi de mais de 12%, com 7 milhões e 700 mil metros cúbicos transportados. Nos 8 primeiros meses, o governo federal investiu 99 milhões nas ferrovias, o que representa um aumento de 23% em comparação a 2023. No setor rodoviário, a alta foi de 9,8%. No aeroviário, o investimento aumentou 67%. E no aquaviário, o aumento foi de 28%. Olha, segundo a OMS, cerca de 650 milhões de pessoas são afetadas pela obesidade, isso em todo o mundo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde que a humanidade precisa enfrentar. Segundo estimativa, cerca de 2 bilhões de pessoas estarão sobrepeso em 2025 e mais de 700 milhões de pessoas estarão com obesidade em todo o mundo. O endocrinologista e PhD em ciências, Dr. Ícaro Breder, fala sobre algumas das causas do avanço da obesidade no Brasil e no mundo. E as razões envolvem o modelo de trabalho que nós temos hoje, um modelo de trabalho com alta carga de estresse, com baixa carga horária para dedicação à atividade física, muita alimentação industrializada, então a gente desembala muito e produz poucos alimentos em casa. Os nossos trabalhos não são mais trabalhos tanto manuais. Eu diria também a respeito da baixa qualidade de sono, então dormimos pouco, também é algo que faz com que haja um aumento de peso. Conforme alerta um novo documento apresentado no Congresso Nacional sobre obesidade este ano, quase metade dos brasileiros adultos, ou seja, 48%, terá obesidade até 2044. O especialista fala ainda sobre os fatores que contribuem com o aumento desta doença. Também há uma relação entre a obesidade e doenças mentais. Ambas têm crescido bastante, as doenças mentais têm se tornado cada vez mais comuns, assim como a obesidade. Uma parcela grande da população tem depressão e a gente sabe que pessoas que têm obesidade acabam desenvolvendo mais depressão, mais transtorno de ansiedade e vice-versa. Então quem tem mais depressão também desenvolve mais obesidade, quem tem mais transtorno de ansiedade desenvolve mais obesidade. Sabemos que as medicações da parte psiquiátrica, uma grande parte delas, infelizmente, são extremamente necessárias para o controle psiquiátrico, mas acabam piorando também a parte do excesso de peso. Então há uma retroalimentação entre essas duas situações e aí de forma que a gente precisa combater ambos. Especialistas afirmam que este cenário contribui para o aumento de diversas outras doenças crônicas. O crescimento da obesidade no Brasil hoje, ela ocupa cerca de 1/3 da população, obesidade mais sobrepeso, e a projeção é de bastante pior aí entre 2030 e 2040. Se nada for feito para que esse cenário mude, em termos de sobrecarga para o SUS, sobrecarga para os convênios, avanço de doenças, isso vai ser bem ruim. Então a obesidade está ligada à osteoartrose, doenças nas articulações de joelhos. A obesidade está ligada a vários tipos de cânceres, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata. Tem alguns estudos que apontam que tem correlação, câncer de intestino. A obesidade está ligada à hipertensão, a diabetes, a infarto, a obesidade visceral principalmente aumenta o risco de infarto, insuficiência cardíaca, que é o coração não conseguir bater adequadamente.
Então essas doenças como um todo, colesterol, triglicérides, vão avançar muito por conta do avanço da obesidade. A luta contra a obesidade é um desafio global e medidas emergenciais precisam ser tomadas. Nós precisaríamos, talvez, alimentos que são mais saudáveis, que têm menor índice calórico, menor índice glicêmico, recebessem, talvez, algum benefício de redução de taxação, de redução de tributos, para que eles fossem mais estimulados e, assim, mais comprados também. Então, acho que precisaríamos de uma diversificação na atuação, e é claro, isso prevenção, agora falando de tratamento, né? Em termos de tratamento, a disponibilização de medicações de alto impacto, o tratamento da obesidade tem que passar a deixar de ser visto como um tratamento estético e sim como um tratamento de diversas doenças que vão sendo acompanhadas quando o indivíduo tem obesidade. Ainda de acordo com a OMS, cerca de 650 milhões de pessoas são afetadas pela obesidade em todo o mundo, considerando a doença crônica mais comum de todo o planeta. Depois do intervalo, um bate-papo com a professora Luciana Bertagnoli, técnica do voleibol feminino aqui de Cubatão. É daqui a pouco, voltamos já! Pode parecer cedo, mas a preparação dessa turminha já começou. Para as nossas crianças crescerem fortes e saudáveis, mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Agora, o Movimento Nacional pela Vacinação é para proteger contra a pólio, também chamada de paralisia infantil, uma doença que pode causar paralisia permanente. Toda criança menor de 5 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade básica de saúde e cuide bem dos nossos futuros campeões. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com as últimas notícias e olha só para essa notícia, a nossa região surpreendeu com alto índice de chuva no mês passado. Os municípios da Baixada Santista registraram um alto volume de chuva para o mês de outubro, alcançando grande parte da média que estava prevista para o mês. Os dados apresentados pelo Climatempo apontam que o acumulado de chuva foi significativo em todas as cidades da região, especialmente em Bertioga. O município registrou 165 milímetros, o equivalente a 87% da média mensal histórica. Aqui em Cubatão e na cidade do Guarujá, os índices também ficaram elevados, com 115 milímetros, com 71%, e 123 milímetros, equivalente a 72% da média. Já as cidades de Mongaguá, Praia Grande e São Vicente também apresentaram volumes semelhantes, com 120 e 122 milímetros. Na cidade de Santos, o acumulado ficou em 116 milímetros, com 68% da média total para outubro. Itanhaém e Peruíbe registraram índices um pouco abaixos, com 108 milímetros, com 65%, e 100 milímetros, com 62%, respectivamente. Esses volumes representam uma antecipação das chuvas normalmente previstas para novembro e dezembro, meses que costumam ser mais chuvosos na região. E é com esses altos índices de chuva, aqui na nossa região, que a gente vai conferir agora a nossa previsão do tempo. Na quarta-feira, Cubatão terá um dia semelhante ao de hoje. Pela manhã, sol entre algumas nuvens, com possibilidade de chuva passageira. Durante a tarde, o sol aparece, mas com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, acumulando cerca de 1,7 milímetros. À noite, o céu fica nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 26 graus, com ventos leves de sudeste a 4 km por hora. A umidade do ar permanece elevada, entre 84% e 100%. E agora é hora de esporte no Últimas Notícias. Comigo no estúdio, nosso repórter Washington Luiz e também a professora Luciana Bertagnoli. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite a você, Jefferson, boa noite, professora. Boa noite, Washington, boa noite, Jefferson. Boa noite. Pois é, a professora Luciana Bertagnoli, Jefferson, é técnica de voleibol feminino de várias categorias. E essas crianças, essas jovens treinam lá no Armando Cunha. Queria que você falasse um pouco deste trabalho que é desenvolvido. Aliás, se eu estiver errado, a senhora me corrija,
completou 10 anos deste trabalho lá no Armando Cunha. Exatamente, né? Isso aí, Washington Luiz. 10 anos à frente do voleibol feminino de Cubatão, formando as atletas daqui da própria cidade, que isso para a gente que é o nosso orgulho, né? As atletas que hoje representam a cidade aprenderam conosco, treinaram conosco e hoje são atletas. Podem dizer que são atletas de bom nível técnico e muito competitivas. Aliás, Jefferson, essas já houve ocasião, a maioria chegam cruas lá. E ela é feito um trabalho com a Luciana, com o auxiliar técnico Silvio Fonseca. Essas crianças jovens hoje deram tanto futuro que já foram até para o exterior, não é? A gente já teve um caso de uma atleta que foi para Lima, no Peru, e algumas atletas que foram para algumas cidades daqui da região, fora da região também, fazendo parte de equipes de alto nível, né? Pindamonhangaba, Santos e outras cidades também. Mas a maioria continua conosco, tá? Bem desenvolvidas, nós temos, já posso falar que são várias categorias. Sim. A gente faz o trabalho inicial, recebe as meninas, a gente não fala não para ninguém, todas que chegam lá são atendidas e vão aprendendo. Conforme vão sendo desenvolvidas as partes técnicas, comportamental, parte física, a gente vai introduzindo um pouco mais de exigência e vai levando para preencher ali um espaço dentro de cada equipe de acordo com a idade. Professor, e como é que é para você, né, ver essas alunas competindo aqui por Cubatão, né, dando sangue pela cidade, levando o esporte para fora, como a gente acabou de estar, né, que elas acabaram saindo do país. Como que é para você ver esse envolvimento das meninas? Olha, nós temos meninas muito, muito ligadas a nós, né? As suas famílias, as meninas realmente são muito dedicadas. E isso é um trabalho que vai sendo construído e cada vez se fortalecendo mais. Ontem mesmo fui num aniversário de 1 ano a nossa primeira neta do vôlei feminino. Uma das nossas atletas teve bebê, já fez 1 aninho ontem, né? E essa menina jogou bastante tempo aqui com a gente, hoje já está cuidando do bebê. Teve uma outra menina também que está com um bebezinho, vai fazer 1 ano, e ela voltou agora para os treinamentos, já devagar, ela é do Sub-19, então ela sentiu muita falta, a necessidade dela estar jogando, ela está treinando, e ela retornou agora, semana passada, e já jogou o torneio do que a gente está competindo, que é o TVL, e o Campeonato Santista, ela já faz parte da equipe. Você cria um vínculo, né, professora? Cria um vínculo. Da pessoa ali diariamente com esse esporte, por mais que ela tenha saído por conta da gestação, acabou sentindo falta justamente por ter esse vínculo, esse contato, né? Então, e a falta que faz o esporte na vida dela, ela sentiu muito isso. Além do impacto de ter uma criança, de ter um bebê, tudo aquilo que envolve, mudou a rotina, agora ela se sentiu um pouco mais segura para começar a retornar aos poucos aos treinamentos. Jefferson, em cima disso que você falou do vínculo, o vínculo é tão grande que muitas vezes a professora Luciana e o auxiliar técnico Silvio Fonseca, eles colocam as meninas dentro do carro e vão para a competição. Ou não é verdade? E vamos. Leva em casa e tudo. Vamos para a pizzaria também. E vamos para as festinhas de 15 anos. Semana que vem já tem mais uma que vai fazer festa de 15 anos e nós vamos lá. Há 3 semanas, mais ou menos, foi a Yasmin que fez 15 anos. Agora vai ser a Sofia. Então é aquela idade que a gente participa muito da vida delas. Elas realmente têm esse apego, troca, essa troca, né? Então tem uma relação bem legal, além de ter a exigência, que a gente sabe separar bem as coisas, né? Tem exigência técnica, exigência para o jogo, e a gente cobra bastante delas. Como é que funciona para quem quer participar, quem quer ingressar ali para começar os jogos? Como é que funciona, professora? Elas têm que nos procurar no horário de treinamento, segundas, quartas, quintas, a partir das 16 horas, no Centro Esportivo Armando Cunha, no Jardim Casqueiro. A gente conversa, faz uma pequena entrevista, mesmo não tendo nenhuma habilidade anterior, nós as recebemos, fazemos todo o trabalho e o destino é delas, né? Sem custo. Sem custo, pela prefeitura eu sou funcionária pública, né? As categorias é a partir de que idade? Sub-11? Começa no Sub-11? Olha, a gente está competindo este ano com o 14
com sub-14, sub-15, sub-17 e sub-19. As do sub-19 são as que eram do 17 e assim vão descendo, né? As que eram do 15 hoje são do 17 e assim elas vão se desenvolvendo, né? Nós temos meninas abaixo de 14 anos, mas nós não entramos este ano em competição abaixo dos 13, a gente entrou a partir do sub-14, que na verdade elas têm 12, 13 anos. Então é nessa faixa etária que a gente recomenda que elas comecem, 11, 12, 13 anos no máximo. As competições que vocês estão participando hoje, neste exato momento, quais são? Campeonato Santista de voleibol, nós estamos com 4 categorias, estamos na liderança absoluta das 4 categorias, a 19, invicta, sem perder nenhum jogo, 17, sub-15 e sub-14. Todas estamos em primeiro lugar, agora vai começar a fase dos playoffs, né? Que é a fase que as eliminatórias, joga lá o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, para ir formando novas chaves de quartas de final e final. Agora nós estamos chegando, nos aproximando daqui a pouco do final do ano, né? Dá uma parada, retorna quando, como disse o Jefferson, se alguém tiver interessado, alguma moça, alguma menina estiver interessada, é até quando? É a qualquer tempo. Enquanto a gente está lá, a gente está recebendo. Sim, mas aí em janeiro dá uma parada. Em janeiro a gente para, né? Porque eu entro em férias, né? Sou da rede municipal de ensino, então nós entramos em férias. Mas a qualquer tempo, assim que a gente estiver ali, é só chegar. E ainda para finalizar, nós temos uma final de campeonato do Sub-19, que é o Torneio de Vôlei do Litoral, que vai ser no dia 30/11 em Itanhaém. Então, essa é a última etapa, já finais. Além das finais deste TVL, que vão começar agora com as quartas de final, e um campeonato em São Paulo, que a gente também está nas quartas de final com o Sub-17, que é o Circuito Esportivo Joga São Paulo, promovido pela Prefeitura de São Paulo. Professora, vocês vão passar então por Itanhaém, São Paulo. No momento da competição, como é que funciona em relação à torcida para essas meninas ali? Elas precisam realmente desse amparo, né? De ter alguém ali engajando, para que elas não percam essa fase, esse movimento ali no momento do jogo. Quão importante é elas terem esse aporte da torcida ali para elas? O que é bacana é levar esses jogos, ou trazer esses jogos para o Armando Cunha. É onde elas treinam, é a casa do vôlei feminino, sim, é onde elas jogam e onde a presença do público é muito importante. E a gente sempre estimula muito isso, que os pais vejam os amigos, os colegas de escola, sempre de forma, a gente fala, né, de forma educada, recebendo bem o adversário, mostrando que o esporte é um entrosamento, tem a rivalidade, mas não são inimigos, né? E é importante quando a gente consegue lotar o ginásio Armando Cunha e elas ficam bem mais firmes. Sentir toda aquela vibração, aquele calor, só né? quando vai para São Paulo que não tem como levar torcida, mas para Itanhaém vão muitos pais também que acompanham a gente. Agora tem a participação também, que eu sempre gosto de citá-lo, do Silvio Fonseca, sim, que é o seu braço direito. Assistente técnico, né? Sempre do nosso lado, braço direito, braço esquerdo. É um trabalho em conjunto, né? A gente está sempre junto, sempre nós dois, a gente que faz tudo ali. E graças a Deus a gente tem um resultado muito bom. Hoje nós somos bem reconhecidos na região, né? com as nossas equipes. Bastantes reportagens, pessoas que nos citam, gente querendo fazer a transmissão do jogo ao vivo, como o J. Alves, sim, lá de São Paulo, que é o sistema de transmissão integrada. Ele já gravou o nosso último jogo no Armando Cunha pelo YouTube, pela página dele. Reconhecimento pelo trabalho bem feito. Né? Exatamente. Tá certo. Muito obrigado, professora, Eu que pela agradeço. sua presença. Parabéns, sucesso para você. Obrigada. Que venha 2025. Com tudo. Com tudo. Boa noite para vocês. Boa noite, Jefferson. Até a próxima. Obrigada. O nosso N de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Voltaremos amanhã a partir das 6h15. Até lá. Tchau.